Alegria muito grande de poder estar hoje aqui recebendo na nossa mesa redonda, no momento que nós conversamos aqui sobre as situações atuais dos nossos campos de missões. Pastor Bércio Ekstrom, que maravilha, querido. Boa noite para nós aqui em Porto Alegre e para vocês aí já é bom dia, já quase, né? Por favor, pastor Bércio. Uma boa noite. É madrugada. Madrugada, pastor Bércio está nesse exato momento aonde tudo começou, aonde lá na Suécia, na cidade de Örebro, né, pastor e missionário John Ondman, homem de Deus com uma visão tremenda e abençoada, enviou um casal de missionários para o Brasil, chegando aqui no nosso estado, inclusive, Rio Grande do Sul, Eric Jansen e a sua esposa, e hoje está lá o pastor Bércio. Eu achei até que estava aqui por São Paulo, aqui no Brasil, não, mas já me disse que está lá em Örebro, e nesse momento é 1 da manhã, Jesus amado, depois eu até me arrependi, assim, coitado, pastor, até 1 da manhã tem que ficar acordado para falar com a gauchada aqui, né, pastor? Sem problema nenhum. Pois é, estamos aqui, é um privilégio muito grande poder estar com vocês. Aqui Örebro é o berço do nosso movimento missionário e das igrejas da CIB, né? E de fato aqui começou em 1890, por aí mais ou menos, um movimento missionário chamado Movimento da Missão de Örebro. E a partir daqui então já tinha sido mandado um missionário, na verdade, em 1894, mas que acabou falecendo assim que chegou no Brasil. E depois, em 1912, o Érico Johnson, que você mencionou, e a partir dele muitos outros ao longo dos anos. São mais de 100 missionários que a missão de Örebro enviou ao longo dos anos para trabalhar aí no Brasil. Que bênção, pastor Bércio, uma alegria muito grande. Olha, eu fiquei muito honrado quando a nossa querida irmã que hoje está nos auxiliando, nos ajudando nessas lives de terça-feira, quando a gente sempre convida, né, um missionário que está no campo, enfim, ela disse, pastor, eu convidei o Bércio. Eu disse, querida, esse momento é meu, então, por favor, com todo carinho, porque alguém que, sem dúvida nenhuma, tem uma ligação aqui com a nossa denominação muito forte, com a própria igreja aqui de Porto Alegre. E ela, gentilmente, ela disse para mim, pastor, quando eu pensei no Bércio, eu já tinha pensado, não, vai ser contigo essa entrevista, não vai ser comigo, não. Uma alegria muito grande. Pastor Gerson, é um privilégio muito grande. Eu tenho acompanhado, como você sabe, às terças-feiras. Tem sido excelente iniciativa de vocês, ouvir os missionários, tanto no exterior como dentro do país. E tem sido uma alegria muito grande ouvir tudo aquilo que Deus está fazendo. E quando a Keren fez o contato comigo, eu pensei, olha, que privilégio muito grande poder estar nessa mesa redonda também essa vez. E mesmo sabendo que ia estar aqui na madrugada, eu não hesitei, né, de aceitar esse convite. E um privilégio muito grande, pastor Gerson. Alegria nossa, pastor Bércio. Deixa eu dispensa apresentações, queridos irmãos. A verdade é essa, dispensa apresentações. Mas eu fiz uma colinha aqui para mim, na verdade, né? Para me poder apresentar esse querido pastor missionário, pastor Bércio. Eu vou ler aqui para os irmãos que estão chegando. Eu sei que quem está aqui agora conhece muito bem, mas talvez alguns que são mais novos aqui, né, que chegaram há pouco, quem sabe até na nossa denominação, não sabem exatamente, né, quem é o pastor Bércio e a sua esposa Alzira. Eles estão casados há 40 anos, 4 filhos e 4 netos. O pastor Bércio é filho de missionários suecos que chegaram aqui no Brasil em 1957. Nessa ocasião, o pastor Bércio colocou 5 anos. Então, os irmãos comecem a fazer as contas. Eu não vou revelar a idade do pastor Bércio aqui, não. A nossa querida irmã Alzira, esposa do pastor Bércio, ela tem uma ligação fortíssima com a nossa igreja aqui em Porto Alegre, porque é filha do pastor Alcides Orrigo, né, que foi pastor aqui da nossa igreja em Porto Alegre em 1960 e 61. Pastor Bércio estudou no seminário em Örebro, onde está hoje, atualmente, está ali em Örebro novamente, né? Voltou ao Brasil, então, como missionários em 1980, né? Trabalharam aqui na nossa terra, em 81 até 84,
Uma das coisas interessantes aqui, para quem não sabe, o pastor Bércio esteve aqui há pouco tempo atrás, aqui na nossa região, o nosso Seminário Teológico Batista Independente do Sul, né, foi fundado, na qual eu também tive o privilégio, junto com a minha esposa, de também poder me formar nesse seminário, ainda em Cachoeirinha. Foi fundado pelo pastor Bércio, que hoje, inclusive, leva, né, uma das salas ali do nosso seminário leva o nome do pastor Bércio. Morou aqui, né, em nossa cidade, então, em Porto Alegre. Depois, em 85, o pastor Bércio foi morar, então, na cidade de Campinas, né, São Paulo. E a atuação do pastor, atualmente, né, para quem não sabe, tem sido na área de educação teológica e de missões. O pastor Bércio foi secretário de missões, e eu vi que o Paulo Felipe está aqui com a gente. Já vi um oizinho do lado do Paulo Felipe, que bom. Bem-vindo mais uma vez aí, pastor Paulo Felipe. Atualmente está ocupando essa cadeira hoje, né? Mas pastor Bércio foi nosso secretário de missões, da CIB, de 86 a 89, presidente da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, de 91 a 95, presidente da Comiban, de 97 a 2000, diretor executivo da Comissão de Missões da Aliança Evangélica Mundial, de 2006 a 2020. Queridos irmãos, essa noite nós temos aqui a honra de um homem que já viajou até o presente momento mais de 110 países no mundo. Então, eu tenho certeza que nós temos muita coisa aqui para ouvir, e eu vou tentar me calar, porque o pastor fala demais. Eu vou tentar me calar para poder ouvir aqui, então, o pastor Bércio, e sem dúvida nenhuma, há muito aqui para nos enriquecer nessa noite, nessa entrevista. E dando início a esse nosso bate-papo aqui, pastor Bércio, mais uma vez, né? Muito nos honra mesmo a sua presença aqui com a gente, esse bate-papo, essa conversa. Eu falei aqui um pouquinho dessa área sua, né, da educação teológica, esse trabalho, né, que o pastor tem desenvolvido. E eu queria que o pastor ficasse muito à vontade, porque o momento que nós estamos realmente vivendo é um momento bem complexo, bem difícil. E sem dúvida nenhuma, até a Jura está colocando aqui, a Jura do Moisés, que apesar de tudo isso é uma simplicidade em pessoa. Isso é uma bênção, né? Essa é uma marca, né, do pastor Bércio, que maravilha. Mas eu gostaria, pastor, dentro do possível, que o senhor tivesse aí total liberdade para falar para nós da sua visão, da sua compreensão para esse momento que nós estamos vivendo, principalmente, que é um momento complexo, sem dúvida, as coisas estão mudando, quer queiramos ou não queiramos, né, as coisas já estão mudando, mas eu gostaria que, dentro do possível, se o senhor quiser comentar conosco aqui, né, a respeito desta área bíblico-teológica, da área da educação, principalmente teológica, qual é a sua visão, qual é a sua expectativa, pode trazer a sua experiência passada e toda essa vasta experiência, que eu ainda não citei nem o currículo ainda deste homem de Deus, irmãos, daqui a pouquinho eu faço isso. Pastor Bércio, por favor, tenha bondade. Não, obrigado. Não, alegria ver os queridos que estão aí se conectando. Saudade de todos vocês aí. É um período muito especial, naturalmente, que nós estamos vivendo. Por outro lado, nós sabemos que o trabalho continua, o trabalho missionário continua, a igreja continua, ela nunca parou, mas mesmo que a gente não pode se reunir da mesma forma e estar juntos da mesma forma, mas continua. Também, naturalmente, toda essa área de treinamento bíblico, teológico, preparo de obreiros, que tem sido uma marca, uma herança que nós temos como denominação. O seminário aqui em Örebro começou em 1908, é o maior seminário aqui do norte da Europa. Hoje, então, com alunos de basicamente todas as denominações, e quase que sempre foi assim. Mas já quando os missionários chegaram no Brasil, havia esse interesse de estar preparando obreiros. E escolas bíblicas foram realizadas desde o começo. E o nosso seminário também, que começou em Ijuí, depois foi para Rio Grande, e depois, mais tarde, então, em 67, para Campinas. Mas eu creio que tem sido uma ênfase forte, além da ênfase missionária, plantação de igreja, evangelização, tem sido também o treinamento de obreiros. Eu lamento que na nossa história da CIB, quem sabe demorou muito para que tivéssemos realmente um seminário de qualidade, só foi acontecer no Instituto Bíblico, então, em 53,
mas foram 40 anos ali, onde muita gente estava sendo preparada, inclusive o meu sogro, então o pastor Alcides Orrigo, mas também muitos dos pastores aí que estiveram com vocês aí na Betel. Eu creio que nós estamos num momento muito difícil, de certa forma, para a educação teológica, porque tradicionalmente nós temos nos reunido em sala de aula, e tem sido essa transmissão de professor para estudante, esse intercâmbio, que não é possível, pelo menos nesse momento. Esperamos que a coisa mude logo. Por outro lado, nós estamos vendo grandes possibilidades, e estamos usando, inclusive, esses meios da mídia social, as redes sociais, de uma nova forma. Alguns já vinham fazendo isso, então já facilitava, e alguns seminários, inclusive aqui na Europa, também nos Estados Unidos e em outros lugares, já vinham trabalhando com o EAD, a educação por extensão, à distância, ou mesmo misturando a internet com presencial, por exemplo. E provavelmente esse vai ser o modelo também que nós vamos ter que usar daqui para frente. Por outro lado, está nos dando novas oportunidades, descentralizou de alguma forma tanto o trabalho da igreja como também a educação teológica. E de repente nós estamos tendo até mais estudantes em certas matérias e tal, em certos cursos, do que, quem sabe, nós tínhamos presencial, quando o aluno era obrigado a vir, quem sabe, uma certa cidade ou certos horários para um seminário. A concorrência é muito grande, nós sabemos disso. Temos no Brasil centenas de seminários. A ETAL, que é a Associação de Seminários, e a ASTE também, seminários no Brasil, conta com 500, 600 diferentes seminários oficiais, fora muitos outros que igrejas locais estão fazendo. Então, é um momento muito especial. O que a gente lamenta, naturalmente, com o distanciamento, é que a formação de caráter, quer dizer, aquele trabalho mais com a espiritualidade do estudante, não é possível dar bem da mesma forma. Né? Tenta-se fazer o que se pode, mas quem sabe isso ainda deixa um pouco a desejar. Então eu creio que nós vamos ter um modelo combinado, híbrido, quem sabe. Temos falado, inclusive, sobre isso na Junta de Educação Teológica, da qual eu faço parte, que, quem sabe, nós vamos tentar trabalhar aqui com currículos híbridos, né, combinados de alguma forma, e certamente isso também vai estar envolvendo o seminário nosso aí em Esteio. A educação teológica em si é muito necessária, quer dizer, as demandas, os desafios para um pastor, e o pastor Gerson sabe disso, e outros colegas que estão aí, é cada vez maior. Então, a especialização, de alguma forma, teológica, bíblico-teológica, é necessária. Né? Não é só uma questão de ler um texto bíblico e falar de qualquer jeito. A gente precisa se aprofundar, estudar, ter instrumentos para isso, além, naturalmente, da direção do Espírito Santo. E eu creio que, com essa tarefa que nós temos pastoral, inclusive, trabalhando com pessoas, nós precisamos buscar a excelência e fazer isso da melhor forma possível, naturalmente. E eu creio que hoje nós estamos trabalhando, inclusive, com o que a gente chama de um currículo misto com outras matérias, né? Quer dizer, você trabalha com várias áreas, e hoje um pastor ele também vai, quem sabe, se aprofundar em filosofia, psicologia, ou quem sabe sociologia, ou outras áreas, naturalmente, que podem, e hoje também, naturalmente, a tecnologia e a mídia, e assim por diante, e tudo isso, naturalmente, faz parte desse treinamento. Eu gostaria também de ver, pastor Gerson, os nossos seminários, não só preparando pastores, missionários e líderes que vão dirigir na igreja, mas pessoas para a sociedade. Eu creio que um bom profissional na sociedade hoje precisa ter também um bom embasamento bíblico, um bom curso bíblico. E carecemos, na verdade, de pessoas dentro da sociedade que tenham uma visão do reino de Deus, inclusive na política. E quem sabe nós devíamos estar oferecendo até nos seminários cursos, além do curso teológico, vamos dizer, para os líderes e de forma geral, também um pouco mais específico. Então existem aqui grandes possibilidades.
e eu creio que nós vamos ter que usar novos métodos, novos modelos, mas não podemos parar. Eu creio que o treinamento bíblico, teológico é essencial, inclusive para uma denominação como a nossa, que está crescendo e novas igrejas surgindo o tempo todo. Que interessante, pastor Bertio, retomando essa questão muito, muito profundo mesmo, até porque o fato é que o senhor falou algo que me chama bastante atenção. Talvez os nossos seminários, os nossos cursos teológicos, enfim, não apenas se preocupar com um viés. Realmente nós temos um foco, talvez, muito forte na preparação de um ministro ali do Evangelho, ministro da Palavra. E acredito que estamos muito bem nisso, graças a Deus. Sim. Mas talvez esse cidadão, e acredito, eu tenho inclusive falado em algumas rodas, né, algumas conversas que a gente tem aqui, né, desculpa, não é roda, não é aglomeração, viu, irmãos? Respeitando 2 metros de distância. Mas eu tenho falado justamente que em momentos como esse que nós estamos vivendo, eu creio que realmente está agora nas mãos, eu diria assim, de uma forma bastante prática, que está realmente nas mãos da igreja esse momento. Nós não temos a vacina, nem vamos pesquisar isso. Os cientistas vão fazer isso, essa é a verdade. Mas um tempo realmente de Deus, espiritual, para nós, a igreja, realmente sermos uma grande influência espiritual nesse momento. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. E talvez a nossa formação, quem sabe, acadêmica, dos seminários, como o pastor acabou de citar aqui, né, seja justamente, quem sabe, um momento de repensar. Até houve aqui alguém que se manifestou, acho que foi o pastor lá da Flórida, lá, o querido pastor Ledmar, ele se manifestou que momentos como esse, momentos como esse, realmente nós podemos nos desesperar ou então criar as alternativas para que a gente consiga realmente fazer as transformações necessárias. E quem sabe é chegada a hora, quem sabe é esse tempo de fazer as coisas novas que esse momento novo requer de nós. Eu acredito nisso. Mas eu gostaria, claro, pastor, né, nós temos aqui, eu estava dando uma olhadinha, nós temos vários colegas pastores que estão aqui entre nós. Eu não vou mencionar porque eu vou pecar aqui, irmão, se eu vou mencionar nomes, né? Mas são vários pastores que estão aqui, gente que está ministrando aí a palavra de Deus, sem dúvida que ficou sabendo que o pastor Bertio está com a gente hoje aqui. E pastor, claro, sem dúvida a sua experiência, até eu falei aqui, né, que eu não citei o seu currículo, né? Mas eu posso fazê-lo aqui sem problema nenhum, né? Como bacharel, né, em matemática, bacharel em divindade pelo seminário aí de Örebro, bacharel e mestre em teologia pela Faculdade Batista de São Paulo, doutor, né, ou seja, PhD em missiologia pela Universidade Aberta da Inglaterra. Então, olhando para esse seu currículo, pastor, é óbvio, né, que realmente, sem dúvida, com a graça e a misericórdia de Deus que nos impulsiona a cada dia, eu não tenho dúvida que há muito aí, né, que acredito que o senhor pode talvez trazer para muitos colegas pastores que estão aqui entre nós e vários irmãos em Cristo, né, a respeito disso. Qual é a sua visão, qual é esse momento, que oportunidade, o que o senhor enxerga agora, até diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, quais seriam, talvez, assim, as suas expectativas? E aqui pode ser muito subjetivo, porque a gente pode imaginar, olha, vai acontecer isso. Vou dar um exemplo bastante básico que eu estou vendo aqui em Porto Alegre, né? Talvez seja diferente aí na Suécia, ou foi, né? O pico da pandemia vai ser em abril, todo mundo se preparou, não foi. Vai ser em maio, também não foi. Foi em junho? Não, também não. Vai ser em julho, agora estão falando em agosto. Então veja como as coisas são subjetivas, porque nós nos programamos para algo, às vezes falamos algo, e talvez está além do nosso alcance. Mas é claro que alguém que tem mais experiência, que tem... nós não vamos falar de Covid aqui, porque deixa que os médicos conversem sobre o assunto, mas talvez nós podemos, e é isso que eu queria muito que, de repente, o senhor trouxesse para a gente aqui, né? Essa expectativa teológica, espiritual, a igreja nesse momento, enfim, qual é esse escopo todo aí, né? Que o senhor poderia trazer para nós, tanto para esse tempo atual e aquilo que talvez está por vir aí diante de nós. Eu creio aquilo que você acabou de dizer, que é um momento da igreja. Eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade aqui de servir como igreja à comunidade, ao mundo,
como nós, quem sabe, nunca tivemos, na verdade. E há uma expectativa, até aqueles que, quem sabe, não estavam contando muito com a igreja, estão entendendo agora que a igreja é necessária. Inclusive, um país como secular, como o nosso aqui na Suécia, onde a gente está passando agora algumas semanas, onde a igreja era basicamente uma coisa assim à parte, né? Até um problema da sociedade, muitas vezes a religião é considerada. Mas, de repente, eles descobriram que a igreja tem aqui um viés, tem um caminho em tratar, uma forma de tratar com as pessoas, tem uma mensagem de esperança, uma mensagem de alento, inclusive uma proximidade, vamos dizer assim, ao interior da pessoa, à alma, ao espírito da pessoa, quer dizer, não só as coisas materiais, que, de repente, é válido, é algo muito importante nesse momento. Então, até o governo sueco aqui tem apelado às igrejas para estarem ativas nesse momento, ajudando as pessoas. E eu creio que nós vemos isso ao redor do mundo, na verdade. E eu creio que é um momento que nós precisamos aproveitar, naturalmente, nos preparar bem em relação a isso e não naturalmente nos aproveitar da doença em si ou prometer coisas que nós não podemos cumprir, mas fazer um trabalho bem sério, mostrando qual é essa esperança que nós temos em Jesus Cristo e aquilo que, como igreja, nós defendemos naturalmente. Agora, para isso, naturalmente, nós precisamos ter uma liderança que não só está dentro das quatro paredes da igreja, mas uma liderança que está presente na sociedade, que tem essa visão mais holística, mais integral, mais completa do Evangelho, que trata do ser humano como um todo. E não só o ser humano que vem para dentro do nosso templo, mas o ser humano que está na sociedade, que nós estamos servindo a sociedade como um todo. Para isso precisa um preparo. Naturalmente temos os bons profissionais, agora precisamos também ajudá-los naturalmente a ter uma visão desse reino, ter uma visão desse evangelho completo de alguma forma. Então eu creio que aqui nós temos uma oportunidade e precisamos justamente rever, temos conversado sobre isso com os diretores do seminário, inclusive, rever, quem sabe, os nossos currículos. Tem muita coisa que nós estamos carregando que é boa, é excelente, temos uma tradição, uma herança eclesiástica, teológica, doutrinária, temos orgulho disso, mas às vezes estamos respondendo a perguntas que ninguém faz. Né? E estamos aí com uma série de bons pensamentos teológicos e tal, mas que na verdade são bastante irrelevantes para o cidadão no dia a dia. Então eu creio que é uma oportunidade, nós estamos revendo isso. Nós temos, pastor Gerson, excelentes professores nos nossos seminários. E tivemos uma reunião, inclusive, com os diretores aqui da JET uma semana atrás, e eu me impressiono com os diretores que nós temos. É gente bem preparada e bem colocada ali, que está fazendo um excelente trabalho. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos investir mais nessa área. E precisamos mais teólogos jovens. Né? Eu já estou chegando aí a uma fase que tem que deixar para outros aí estar fazendo isso aí. Mas uma geração jovem de teólogos. E eu não estou bem vendo isso, pastor Janson, no nosso meio. E quem sabe é um apelo, inclusive para os pastores, queridos pastores e pastoras que estão assistindo, de estarem encorajando jovens a estudar teologia, se preparar profissionalmente também em outras áreas, mas também essa área teológica, porque nós precisamos, nos nossos seminários, mais gente que esteja aí envolvida nisso. Então, é um momento importante, uma chance que nós temos, e eu creio, pastor Gerson, que nós, como denominação, inclusive, que temos um bom equilíbrio, eu diria, de uma tradição batista, e ao mesmo tempo damos espaço à obra do Espírito Santo, eu creio que nós temos aqui uma oportunidade muito boa e temos um legado a passar de uma visão de reino e uma visão do Evangelho, que é o que o Brasil e o mundo precisam hoje. Pastor Bércio, que tremenda essa sua fala nesse sentido, né? Porque realmente, às vezes, a gente se habitua ou se acostuma a fazer sempre, né, ano após ano, enfim, as mesmas coisas, e os resultados que nós vamos ter são sempre os mesmos. E de fato, a verdade é,
né, para nós que estamos aqui, pastor Bércio, para o pastor, para o senhor que está aí na Suécia agora, para todos os demais irmãos e colegas pastores que estão com a gente nessa live. Eu acredito assim, irmãos, que realmente, pelo menos, claro, eu entendi perfeitamente, a sua visão é bem ampla nesse sentido, pelo fato de toda a experiência que o pastor já tem, né, da caminhada do ministério, de ver outras culturas. Inclusive, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das várias culturas que o pastor já passou também, né? Mas como é interessante, porque a minha pequena leitura que eu faço para o momento atual que nós estamos vivendo, para o que vai chegar ou que já está se estabelecendo, é que nós vamos ter que nos reinventar. E quem sabe é chegar desse tempo aí, né? Fica esse apelo, inclusive, né? Será que os jovens pastores, né? E aqui eu posso me incluir. Não estou dizendo que eu estou aceitando o desafio, viu, pastor Bert? Não estou aceitando, eu tenho que pensar com muita calma, né? De ser um teólogo, né? Acho que eu estou longe disso, eu não me considero muito longe de ser um teólogo. Mas é interessante porque, quem sabe, é justamente num tempo em que a gente tem ouvido, observado, visto com os nossos próprios olhos, né? Um evangelho pífeo, frívolo, as pessoas, sabe, com enfim, um conhecimento teológico muito pequeno, para coisas tão pequenas também. E agora que nós estamos falando de algo que realmente é grande, estamos falando aí de um momento que é mundial, precisamos realmente, quem sabe, nos aprofundar em conhecer bem a palavra, estarmos muito munidos, né, da palavra. Então, eu acredito que o pastor falou muito bem aqui, pastor Bércio, que é tempo de nós, talvez, revermos alguns conceitos. Nós temos essa base maravilhosa, somos uma igreja realmente, eu digo tradicional, porque temos uma história, né, linda, maravilhosa. Para quem chegou mais tarde, eu estava citando aqui, irmãos, para quem não sabe, chegou depois, né, o pastor Bércio, neste exato momento, deixa eu até dar uma consultada aqui, são 1h29 em Örebro, meus irmãos. Ele está lá em Örebro, na Suécia, onde tudo começou. Que maravilha, pastor. E até eu queria entrar nesse viés de missões, pastor, se é possível, porque o senhor tem uma vasta experiência, uma larga experiência aí para nos contar aqui, né, a respeito da obra missionária, os desafios da obra missionária, porque é aquilo, às vezes a gente acha que porque estamos nós aqui vivendo uma pandemia, né, nossa, nós estamos agora, né, sofrendo algo que nunca ninguém sofreu. É verdade, mas a gente sabe que ao longo da história, outras coisas surgiram, vieram. O pastor até, eu citei aqui o currículo, né, e tem a experiência tanto acadêmica quanto a experiência do campo. Inclusive, eu citei aqui anteriormente, para quem chegou depois, que o pastor Bércio também foi nosso secretário de missões da CIB. Então, assim, pastor, estamos sendo desafiados a fazer missões. E de que forma vamos fazer as missões, né, pastor? Então, eu queria, porque por toda a sua experiência, até de campo mesmo, de obra missionária, esse tempo desafiador, pastor, o que talvez requer de nós aqui como igreja nesses dias agora? Por favor. Eu creio que muita coisa já vinha acontecendo e certas mudanças que já precisavam ter acontecido, ou que necessariamente precisavam acontecer mesmo se a pandemia não tivesse chegado. A pandemia quem sabe, nos apressa em algumas coisas, nos força a tomar certos passos e fazer certas mudanças que possivelmente deveriam ter sido feitas de qualquer forma. O que a gente nota ao redor do mundo é que o trabalho missionário continua, existe muito ânimo. Eu converso toda semana com líderes de diferentes lugares ao redor do mundo e há um ânimo, há uma inspiração, há uma, vamos dizer assim, uma energia bastante forte para continuar o trabalho missionário, até o desafio, quem sabe até energiza mais, de certa forma, certas coisas. Então, não há uma parada geral. Há algumas dificuldades que têm aumentado naturalmente. Uma delas é restrições que estão acontecendo em termos de reuniões. E quem trabalhava, quem sabe, mais tradicionalmente, juntando gente, quem sabe, num templo, num salão, uma coisa assim, sentiu esse impacto inicialmente. Mas estão se adequando pouco a pouco
Alguns têm pouco recurso para isso, então tem que fazer uma coisa bem simples, mas outros têm mais possibilidade, então eles estão avançando e formando novas formas aí de chegar até o pessoal. O que nos preocupa, em termos de desafios no momento, é que as fronteiras estão mais fechadas. Os países onde já era difícil pregar o evangelho, onde missionários normalmente não entrariam, pelo menos não com um passaporte de pastor ou de missionário, teria que entrar como um profissional ou de alguma outra forma como estudante. Muitos desses países agora fecharam de vez as suas fronteiras. E alguns países onde até a igreja estava começando a crescer um pouco mais, como a Turquia, a antiga Ásia Menor, né? A Ásia onde Paulo pregou, onde temos as 7 igrejas do Apocalipse e tudo isso, um país de mais de 80 milhões de habitantes, onde tem mais ou menos 5 mil cristãos, né? Então é um número muito pequeno, mas vinha crescendo a igreja. Agora o Erdogan, o presidente, está fechando as coisas. Vocês ouviram que Hagia Sophia, o antigo templo cristão, virou agora uma mesquita. Quer dizer, há um processo todo que já vinha acontecendo, mas agora ele está se aproveitando da situação e fechando ainda mais, e mandando gente embora. Pessoas que estavam aí trabalhando há 20, 25 anos e estão sendo negados a continuidade do visto. Vemos isso em outros países também. A China também, é muito preocupante o que está acontecendo no momento com Hong Kong, que tem sido uma base para o pessoal depois poder entrar na China continental. Também está ocorrendo isso, e vemos isso em alguns outros países também, né, onde governos autocráticos, autoritários, estão se aproveitando da situação da pandemia para fechar contra o Ocidente, mas principalmente contra o cristianismo. O que está dificultando o trabalho missionário, naturalmente, mas também criando uma perseguição à igreja bastante forte. E, basicamente, são os países que já vinham perseguindo, mas aumentou bastante isso. Estamos muito preocupados, temos brasileiros trabalhando, inclusive gente nossa na Indonésia, por exemplo, e é muito preocupante o que está acontecendo nesse momento em relação a isso. Sabemos que para Deus não tem fronteiras, não tem portas fechadas, e Deus continua agindo, e a história tem mostrado isso, até nas grandes crises. Por exemplo, em 1949, quando aconteceu a Revolução Maoísta na China, havia 1 milhão de crentes. 40 anos depois, menos de 40 anos depois, quando começamos a enxergar um pouquinho para dentro da China, tinha 60 milhões de cristãos. Hoje, quem sabe, 100 milhões de cristãos. A terceira maior igreja do mundo, o terceiro maior grupo cristão do mundo, depois dos Estados Unidos e do Brasil, provavelmente é a China. Quem sabe até a China mais que o Brasil. Então, a gente sabe que Deus, ele é soberano, ele é o Senhor da história, e mais humanamente falando e pensando na estratégia missionária e tal, naturalmente isso está nos preocupando. O outro fator, naturalmente, que já foi comentado várias vezes durante essas terças na mesa redonda, é a questão financeira, que também é preocupante no momento, e isso está gerando novos modelos. Eu creio que vai ser uma oportunidade para muita criatividade, para tanto nós podemos achar as formas de sustentar os missionários, que queremos sustentá-los de uma forma digna. Eu creio que Paulo Felipe diria amém para isso, né? Mas também, quem sabe, achar outras formas de parcerias. Hoje trabalha-se muito com essa questão da igreja receptora, onde tem uma igreja assim, também está dando a sua participação. E nós temos um excelente exemplo, que foi um casal nosso que foi para a República Centro-Africana nos anos 90, Ana e o Dema, o Valdemir, que faz parte da diretoria, inclusive, eu tenho feito parte, e que foram para a República Centro-Africana, e a igreja africana foi que deu hospedagem, ou a casa para eles, quer dizer, foi numa parceria que tínhamos entre a CIB e a nossa igreja batista ali na República Centro-Africana. E isso vem ocorrendo bastante. Normalmente, pastor Gerson, a cooperação tem sido norte e sul, né? Então, entre as missões antigas, enviadoras do norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia,
e os trabalhos da África, América Latina e Ásia, e Médio Oriente, ou coisa assim, Oriente Médio. Hoje, muito da cooperação acontece a nível horizontal, entre igrejas e movimentos latino-americanos com movimentos africanos ou asiáticos. E é muito interessante esse desenvolvimento que nós estamos vendo em termos de missões. E isso, eu creio que nesse momento da pandemia e de restrições, inclusive de fronteiras, está sendo uma forma dada por Deus, gerando muita criatividade e que vai dar continuidade ao trabalho missionário. A coisa não vai diminuir. Pode ser mais difícil, os lugares para serem alcançados com o Evangelho não são os mais fáceis, o que sobrou, vamos dizer assim, né, para ser feito, são os lugares mais difíceis, mais desafiadores. Mas, graças a Deus, Deus está chamando gente para entrar também nessas brechas aí. Uma outra preocupação que a gente precisa mencionar é, naturalmente, com os efeitos da pandemia, tanto em termos da enfermidade em si, da doença em si, né? No Brasil aí estamos chegando a 90 mil, se, né, os números oficiais, não sei até que ponto é acurado isso, mas de qualquer forma, outros lugares do mundo aí está crescendo muito, não vimos ainda os efeitos na África, que podem ser devastadores em grande parte, apesar que eles estão acostumados com malária, ebola e outras coisas, que HIV, que tem ceifado muitas vidas. Mas a doença e a pobreza, essa é uma preocupação muito grande. E os efeitos, então, da pandemia nessas áreas é um desafio também para a igreja, para missões nesses dias. Amém. Desculpe, Pastor Bércio, que resposta. Coisa... Não sei nem se responder a sua pergunta. Foi tremendo. Eu estava aqui ouvindo e, ao mesmo tempo, me deliciando em ouvir a resposta, né? E certamente nossos irmãos que estão com a gente aqui, que coisa boa é quando realmente a gente pode ouvir né, uma visão muito panorâmica e global, na verdade, pelo fato desse conhecimento que o pastor Bércio, né, tem passado aqui para a gente, de poder não haver, apenas porque a gente às vezes está tão aqui nós, vou pegar o nosso caso aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e aí nós nos fechamos e estamos aqui sendo desafiados, até mesmo como igreja local, estamos sendo muito desafiados também, sem dúvida nenhuma. Mas, irmãos, veja como é interessante aproveitar esta fala do pastor Bércio aqui para nos sentirmos desafiados. Veja bem, a igreja, eu tenho citado, e algumas vezes até já citei aqui na nossa mesa redonda, aqui algumas terças-feiras, que o templo, as portas do templo, elas estão fechadas, mas a igreja, ela é pujante, é uma igreja triunfante, é uma igreja que realmente não são as portas abertas ou fechadas que fazem o evangelho não se expandir, muito ao contrário. E o que o pastor Bércio acabou de nos citar aqui foi justamente respondendo essa questão, né? E fala com propriedade por experiência da causa, experiência de estar no campo, de conhecer várias culturas. E uma coisa que nós aqui nos alegramos, né, pastor Bércio, é que realmente o evangelho, a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, independente das culturas, independente dos tantos países, e até mesmo o pastor Paulo Felipe colocou aqui para nós, aqui, né, falando dos países que são realmente grandes desafios e as fronteiras se fechando, inclusive Marrocos, né, que ele colocou aqui há pouco, né, para a gente. Sim. E depois o senhor pediu o amém dele, ele botou amém também aqui, viu? Ele está atento. E realmente, assim, irmãos, o que a gente percebe como servos de Deus, como igreja do Senhor, é que realmente, assim, claro, há um desafio financeiro também, já foi citado várias vezes e hoje não foi diferente. Mas olha, o evangelho do Senhor está acima disso, o nosso Deus nós sabemos disso, né, sabedores, é o Deus das missões, é o Deus que sustenta as missões, que capacita os missionários. Eu fiz questão de trazer essa pergunta, pastor Bert, por causa justamente da sua experiência, né? Com 5 aninhos, né? Deixa eu ver aqui. 5 anos, é isso aí. 5 anos veio para o Brasil, né? Saiu da Suécia, veio para o Brasil, né? Missionário, já era um missionário com 5 anos de idade, né? E agora, atualmente, hoje, eu falei inicialmente para aqueles irmãos que chegaram depois, o pastor Bércio hoje exatamente está lá em Örebro, né, mais uma vez. Ele até colocou aqui que, por enquanto, está
oficialmente, né, pastor? Colocou aqui que oficialmente aposentado, né? Mas sempre dando as suas aulas, apoiando o trabalho missionário da nossa convenção, que tem nos enriquecido de forma poderosa, tremenda. Eu acredito, assim, irmãos, e deixa eu citar isso aqui para todos que estão aqui ao vivo com a gente, e essa live é gravada, depois fica no YouTube. Nós precisamos saber honrar, né, esses irmãos valorosos que Deus tem nos presenteado nesse tempo. E o pastor Bércio, não é porque eu estou falando aqui com o irmão agora ao vivo, mas falo isso para a glória do nome do Senhor, é uma pessoa com tremendo conhecimento e conhece bem várias culturas, não apenas a cultura sueca, na qual ele tem a sua origem, mas conhece bem a cultura brasileira, latino-americana, a cultura peruana, se não me falha a memória, acho que foi Peru, né, pastor, que teve lá, né? Se eu não me engano, né? Eu não tenho morado lá, mas tenho estado lá muitas vezes, sim. Então, e tem contribuído de uma forma muito grande para a nossa denominação, e eu diria, né, não só para a nossa denominação, mas para a igreja mundial, do Brasil e do mundo. Pastor Bércio, eu gostaria, né, a live aqui, ela tem um sistema de puxar o paletó, né, para a gente parar de falar, né, ela faz isso, né, a gente fica empenhado aqui às vezes e quase dizendo assim, amém, termina logo que vai acabar, e ele encerra mesmo, não pede nem licença, né? Mas, pastor, nos encaminhando ao final aqui, eu gostaria muito, e certamente não apenas eu, mas todos os irmãos que estão conosco, que palavra o senhor daria aqui para nós, igreja de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nossos irmãos, Brasil, que eu estou vendo aqui também, vários colegas pastores que estão aqui com a gente hoje, né? Alguns pastores já fizeram menção, não só do Brasil, né, mas até mesmo da Flórida, dos Estados Unidos, está com a gente aqui também, assistindo a gente aqui ao vivo. Qual seria a sua palavra, assim, de esperança, de ânimo, uma palavra encorajadora para nós aqui, pastor? Por favor. Eu creio que nós precisamos ver aquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Eu acho que é um perigo, muitas vezes, nós ficarmos olhando para as dificuldades, com um negativismo, quem sabe agora não vai dar mais, ou olhando para as barreiras e tudo isso. E eu creio que a palavra de Jesus para os seus discípulos, erguei os olhos e vede os campos que já estão maduros. Quer dizer, muitas vezes nós achamos que não está funcionando, que não vai funcionar, mas Jesus ele enxerga de outra forma, né? Até os samaritanos estavam maduros para ouvir o Evangelho. O que está acontecendo ao redor do mundo hoje é fantástico. Quer dizer, norte da Índia, só para mencionar, onde está uma das nossas missionárias, né, Nelma, acontecendo enorme avanço do Evangelho no seio do hinduísmo ali, naquelas aldeias que têm sido impregnadas pela idolatria, pelo medo, por tanta coisa ruim ao longo dos anos. Hoje, igrejas estão sendo plantadas nisso. Nesses últimos anos, quem sabe, 50, 60 mil igrejas novas, e são milhares cada ano que são plantadas ali naquela região. E nós vemos isso em outros lugares também. A igreja na Indonésia está crescendo, apesar das dificuldades. E quando a gente escuta os relatos, os poucos, quem sabe, seguros que a gente recebe da China ou de certos outros países fechados aí, Deus está fazendo grandes coisas. No norte da África, nesse mundo bastante fechado, na Líbia, Argélia, mesmo Marrocos, que tem os seus desafios, e muitas vezes ali o governo está atento e manda a gente para fora, mandaram novamente, mas grandes coisas Deus está fazendo em lugares que a gente, quem sabe, nem esperava. E com gente que às vezes a gente não pensava. Existe um movimento missionário laico, né? Um movimento de pessoas que nem sempre vão oficialmente como missionários ou reconhecidos, mas por migração, por trabalho, por diferentes razões, vão para diferentes lugares, são crentes em Jesus Cristo, e ali começa um trabalho. E grande parte do movimento missionário se expande dessa forma. Eu creio que nós estamos num momento escatológico, quer dizer, já estamos há muito tempo, mas é um aspecto escatológico muito forte em nossos dias, naturalmente. É algo que começa já em Atos 1, quando Jesus
volta para o céu, o Espírito Santo vem, a igreja nasce oficialmente, assim por dizer, e que se encerra, segundo o próprio Atos 1, quando Jesus volta. Da forma como ele foi, ele voltará também. E é justamente esse período que nós temos como igreja do Senhor, de estar servindo a Deus, de estar expandindo o reino aqui na terra e estar naturalmente pregando esse evangelho. E a minha palavra seria Mateus 24:14, que é o, vamos dizer assim, o centro dessa pregação profética, escatológica de Jesus, que o evangelista Mateus nos narra ali nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Existe uma proclamação, existe uma pregação, existe um anúncio dessas boas novas, para testemunho a todas as nações. Esse testemunho significa não só falar, mas também viver esse amor de Deus, quer dizer, de uma forma integral, holística, aqui está mostrando o que Deus, o plano de Deus para com o ser humano, a todas as nações. A palavra nações aqui é etnias, a todos os povos, todos os grupos étnicos, não só países, né, em termos de políticos, mas das etnias. E é muito interessante que o Evangelho de Jesus Cristo é traduzível a qualquer cultura, muito diferente dos escritos religiosos do islamismo, do budismo, hinduísmo, onde você tem que ter na língua original o texto para ele ser sagrado. E para você realmente se aprofundar nele, você tem que conhecer a cosmovisão e essa língua. O Evangelho não. Ele é traduzível para qualquer idioma. Né? E Jesus se encarna, e esse Evangelho, esse verbo se encarna em qualquer cultura. Então é algo fantástico daquilo, falando em uma globalização, né, do próprio Evangelho de Jesus Cristo. E diz Jesus em Mateus 24, e então virá o fim, com esse Evangelho chegar até lá. Parece que ainda não chegamos bem nesse ponto. Vivemos nesse momento escatológico, vemos que há condições até para Jesus voltar, né? Mas ainda parece que tem povos que ainda não foram alcançados. Na verdade, 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Inclusive, para vergonha nossa, muita gente até no nosso próprio país. Então, é um desafio grande, não podemos parar como igreja, são desafios, Deus está nos dando novas oportunidades, novos meios, sejamos criativos, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e vamos avançar nessa obra. Bênção, pastor Bércio, que maravilha. Ficamos aqui realmente assim desafiados, viu? Todos nós aqui, eu tenho certeza que estamos aqui ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir nessa mensagem, e ficamos aqui realmente, sentimos-nos desafiados por fazer missões, irmãos. E essa palavra, eu costumo sempre dizer, né? Talvez até alguns entre nós aqui passam por essas, enfim, pelas intempéries, pelas tempestades e as tribulações que esse tempo está nos impondo. Mas, queridos irmãos, nós temos Jesus, nós temos a esperança, e Ele nos chama a fazer justamente o que o pastor Bércio acabou de citar aqui para nós, né? Este evangelho precisa ser pregado até o fim. E nós queremos fazer assim. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Bércio, olha, que alegria, ao mesmo tempo uma grande honra, me senti aqui extremamente honrado de poder hoje estar aqui nessa mesa redonda aqui com o pastor, diretamente de Örebro. Para quem não sabe, o pastor Bércio nesse instante está em Örebro, são 1h50 da manhã já lá na Suécia. Para nós aqui é 8h50, aqui está tranquilo aqui, né? Tiramos o soninho do pastor aí, que gentilmente atendeu o nosso convite, que coisa boa. Pastor, a sua palavra, então, final de despedida aqui para nossos irmãos, para a igreja em Porto Alegre, por favor. Sim, queridos irmãos aí em Porto Alegre, a gente tem saudade de vocês aí, não só do churrasco e do chimarrão, mas também da amizade aí. Temos grandes amigos aí ainda. Passamos alguns anos aí morando em Porto Alegre, frequentando a Igreja Betel, fazendo parte, de certa forma, do corpo pastoral, trabalhando junto com o pastor Duarte, o pastor Lima. Na época também o Jorge Fernandes era pastor dos jovens, né, com o acampamento, Moisés e a Jura,
os Fioretti, tantos outros queridos amigos aí que temos ainda. Falei, inclusive, com o Carlos e a Vani, que estão em Portugal há poucas horas atrás. Então, gente que a gente, né, tem aí. E temos uma ligação muito forte com o Sul. Eu morei como menino, na verdade, em Rio Grande. Fui batizado lá, na cidade de Rio Grande. Meus pais estavam no Instituto Bíblico, dando aulas lá. E a Alzira tem todo esse pano de fundo gaúcho, né, o pai dela de Bagé, e moraram no Rio Grande do Sul muitos anos. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aí. Também sabendo da importância da igreja aí, a Igreja Batista Betel, em termos de missões, tanto localmente, tantas congregações, tantas igrejas que surgiram, igrejas filhas, né, em toda a região aí, mas também a participação em termos de missões nacionais e internacionais. Que Deus abençoe vocês ricamente, né? E eu creio que temos muita coisa pela frente, mas Deus está conosco, a esperança está justamente no Evangelho de Jesus Cristo, e Jesus é o único caminho, e essa é a mensagem que nós precisamos levar adiante aí. Que Deus abençoe vocês ricamente. Um grande privilégio estar com vocês nessa noite. Amém, pastor Bércio. A alegria é toda nossa. Eu quero expressar aqui em nome da Igreja Betel em Porto Alegre aqui, e nos sentimos extremamente honrados. As portas estão sempre abertas, né? Sempre abertas. Venha para ministrar, venha para pregar, mas venha para comer um churrasco aqui, o bom chimarrão gaúcho, né? Fiquei até surpreso agora em saber que o pastor foi batizado em Rio Grande, igreja lá do Canalete, mas que coisa boa demais, tenho vários parentes lá naquela amada igreja de Rio Grande, que bênção, que maravilha. Pastor, nós queremos muito que na sua vinda para o Brasil, né, dentro do possível, ponha na sua agenda aí, né? Porto Alegre, venha para o Rio Grande do Sul, nós queremos te receber com muita alegria. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Nossos irmãos abençoados que participaram conosco dessa live, uma alegria muito grande. Se Deus permitir, se Jesus não voltar até lá, terça-feira que vem vamos ter um missionário nacional do interior da Bahia, vai estar aqui com a gente numa mesa redonda. Todos são bem-vindos para, mais uma vez, aqui poder também ser enriquecidos, como certamente alguns até já manifestaram. Olha, muito enriquecedor e abençoador essa noite poder ouvir o pastor Bércio. Que maravilha. Pastor, mais uma vez, muito obrigado ao irmão, muito obrigado, um abraço aí à sua esposa, que tem uma ligação forte com esta igreja aqui também. Nossos amados irmãos que ficaram conosco até o presente momento, muito obrigado. Deus ricamente os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Uma saudação da Alzira também, para todos vocês aí. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, um grande abraço, pastor Bércio. Deus abençoe. Amém. Até.